mais de 55% dos americanos são completamente contra tudo que o Joe Biden está fazendo nessa guerra na Palestina. Tudo. Tanto a parte dele financiar com armas Israel, como o fato do apoio dele ao genocídio do povo palestino. Então o Biden está ali brincando com fogo, literalmente, né? Porque o que Israel está fazendo é realmente jogar bombas. Ele está brincando com fogo na própria base dele, é o que eu estou falando, que é perigosíssimo, porque a gente está tendo aí uma ascensão muito forte da extrema-direita nos Estados Unidos e quem deveria estar contendo essa ascensão está dando mais pano para manga, está dando aí um prato cheio para eles explorarem. A comunicação nas redes sociais dos republicanos, dos trumpistas, está focando só nisso, está focando só em bater no Joe Biden nesse caso, e ele não tem uma comunicação. Olha, a gente fala aqui às vezes da comunicação da esquerda nas redes sociais no Brasil, vou falar, nos Estados Unidos está um desastre. Eles não têm nenhum tipo de coordenação para bater de frente, até porque estamos aí num caso indefensável para o Joe Biden. Ele ainda está para pedir 100 bilhões de dólares ao Congresso Nacional para guerras, e essa é uma medida extremamente impopular. Mais de 60% dos americanos são contra essa bagatela, uma fortuna ser utilizada em guerras e não ali para resolver os problemas dos Estados Unidos. Então veja que a coisa está ruim. Já em Israel, tivemos aí o segundo dia de protestos massivos contra o primeiro-ministro Netanyahu. Vou te mostrar aqui vídeos. A grande maioria dos israelenses, mais de 70% também em pesquisa, é a favor de um cessar-fogo, e eles querem, e aí é mais de 80% também na mesma pesquisa, querem que Israel foque em conseguir de volta os reféns. Eles querem que os reféns sejam soltos, não querem jogar bomba nos palestinos, eles não têm esse ódio aos palestinos que o chefe de Israel tem. Esse foi o primeiro protesto massivo, esse protesto é de alguns dias atrás, não é de ontem. Contra o Netanyahu. E você vê isso em Israel, tá? Isso aqui não é outro país. Tá tendo protesto contra o Netanyahu, contra aí essa guerra, no mundo inteiro. Ontem teve protesto em Londres, em Barcelona, em todo lugar que você puder imaginar, na Malásia. Ó. Em Londres foram mais de 100 mil pessoas, tá aqui uma das fotos do protesto em Londres, mas tem inúmeros vídeos mostrando lá que era realmente muita gente. E aí ontem, em Israel, fizeram também outro mega protesto em Israel, contra o primeiro-ministro Netanyahu. Eles pedem a queda imediata do primeiro-ministro, que ele renuncie imediatamente ao cargo e que o exército de Israel foque em conseguir os reféns. Acontece o seguinte, o grupo Hamas, os porta-vozes do Hamas, passaram a gravar vídeos, fazer inclusive transmissões ao vivo direto dos celulares de alguns dos reféns. Aí os reféns mostraram que eles estão bem e tudo mais. E o grupo falou, olha, a gente tá tendo problema porque a gente quer identificar quem são os reféns. Se tiver algum desses reféns que for soldado de Israel, você pode ter certeza que será morto. Os que não forem serão liberados, mas a gente não está conseguindo porque está caindo bomba em todo lugar. Então a gente não está conseguindo identificar quem é quem. O que acontece é o seguinte, o Hamas considera como inimigos de guerra os soldados israelenses. Então, entre esses 200 e tantos reféns, tiver alguém que é um soldado israelense, é parte da polícia israelense, que é uma polícia genocida, uma polícia terrorista, que aterroriza os palestinos aí há décadas, esses serão mortos como soldados. Os outros, segundo eles, serão aí liberados. E os israelenses, uma boa parte dos israelenses, aí a pesquisa não perguntou isso, mas uma boa parte acredita nisso, acredita que se parar de cair bomba na cabeça deles, vai facilitar muito e acelerar muito a liberação dos reféns, que não são, aí provavelmente nenhum deles, ou quase nenhum deles, sejam soldados de Israel. Eles querem a queda no Netanyahu porque aí mais de 90% da população considera que ele é o principal responsável. Eu mostrei aqui nessa semana como o maior jornal de Israel está não apenas culpando o Netanyahu, como a população inteira está, mas mostrando frases dele de 2019, de 2020, em que ele defende o financiamento ao Hamas. Ele diz que todo mundo que queira acabar com a Palestina tem que dar dinheiro e fazer chegar dinheiro nos bolsos do Hamas. Aí vem lá o Hamas, avisa ali, avisa não, né? Sendo investigado, descobrem que o Hamas pode fazer um ataque terrorista em Israel, o governo do Egito avisa o governo de Israel e o governo de Israel não faz nada, absolutamente nada. Ou seja, fica muito difícil você não culpar quem mandou dar dinheiro para os grupos aí que ele mesmo considera terrorista, depois foi avisado que teria um ataque e não faz nada. Para piorar, tá caindo como uma bomba lá em Israel, agora eu digo bomba não literal no caso, mas assim, uma bomba midiática, o fato de que o exército de Israel passou a jogar bombas agora na Cisjordânia. Para quem não sabe o mapa, Israel fica aqui, e aqui
fica a faixa de Gaza, pequenininha, e aqui é Egito, né? E aqui fica a Cisjordânia, nesse pontinho amarelo aqui. Aqui não tem Hamas, ok? Aqui nunca teve Hamas. Nunca. Ah, nossa, não tem agora. Não, nunca teve Hamas aqui. Israel tá jogando bomba aqui também, tá destruindo casas e tocando fogo em casas aí também, destruindo edifícios. Aí fala, peraí. Mais de 200 pessoas estão sendo presas todos os dias na Cisjordânia. Aí fala, peraí. Se ali não tem Hamas e a guerra é entre Hamas e Israel, pelo menos é o que a imprensa fala, que obviamente é uma enganação muito grande, a guerra é de Israel contra o povo palestino. Hamas é só a desculpa. Por que estão jogando bomba ali? Obviamente a guerra não é contra o Hamas, então está pegando muito mal para a imagem do Netanyahu. E os Estados Unidos começaram a perder aliados também na União Europeia. Os países europeus estão em pânico, porque a ameaça de que o gás seja cortado está mantida. O Qatar manteve a ameaça, teve um encontro no sábado da Liga Árabe, em que o Brasil e a Espanha foram convidados. Os Estados Unidos tentaram mudar via imprensa. Nossa, eu vi umas matérias na Globo, no UOL, aí depois eu vi na imprensa americana, que é uma vergonha. Eu fico envergonhado que os jornalistas recebem para escrever desinformação da maneira como recebem e que as agências de checagem não fazem absolutamente nada. Aquela agência Aos Fatos lá, inclusive lá no tal do Pele da Fake News, a diretora da Aos Fatos me xingou porque eu falei lá que tinha um artigo que ia dar dinheiro pra Globo, e provavelmente eles vão ganhar também uma grana, né? Então aí ficaram bravos que eu expus lá, mas eles não medem as fake news da imprensa. O que está acontecendo é o seguinte: os europeus estão apavorados que eles podem ter o gás cortado e eles passaram a importar agora muito gás dos Estados Unidos nos últimos meses. Só que os europeus passaram a perceber o seguinte: o gás que os Estados Unidos exporta para eles, além de ser, né, além de ser 4 vezes mais caro do que o gás russo, é um gás que os Estados Unidos geram por uma metodologia que chama fracking. Fracking é extremamente ruim para o meio ambiente, mas extremamente ruim. Quem adorava investir nisso era o Donald Trump. E aí quem está realmente investindo nisso é o Biden, que fez campanha contra isso. E aí a União Europeia passou a ter discussões no Parlamento Europeu, em alguns países, dizendo, peraí, a gente está aqui ameaçado de cortar o gás que vem do Catar. O outro gás que é muito mais caro vem dos Estados Unidos. Vem de uma maneira que não está no nosso standard de ambientalismo. A gente fala aqui de proteção ao meio ambiente, a gente para de comprar um gás que é ambientalmente, aí não tem problema para o meio ambiente, e começa a comprar um que tem um problemão, pagando 4 vezes mais caro. Não faz sentido nem comercialmente, nem se a gente aqui falar sobre meio ambiente, e muito menos se a gente falar aqui de desenvolvimento dos nossos países. Então, essas discussões passaram agora, essa semana no Parlamento Europeu, vários países começaram a discutir isso e falar, e agora? A gente vai fazer o quê? A gente está dependendo aqui da boa vontade de alguns países que não precisam vender gás para a gente. O Qatar não precisa vender gás para a Europa. O Qatar pode pegar o gás que está vendendo para a Europa e passar a vender para a China praticamente imediatamente. Assim como a Rússia fez em questão de meses, passou a vender gás e a vender petróleo para a China. E hoje a Rússia vende mais gás e petróleo para a China do que vendia para a Europa. E a China, com a nova rota, o cinturão da Rota da Seda, nova Rota da Seda, que está aí fechando negócios em vários países, a China está demandando mais gás porque a China está investindo trilhões no desenvolvimento de outros países. Aí eu vou te dizer, desenvolver, industrializar países gasta gás e petróleo, viu? Porque você precisa de maquinário, você precisa fazer esse maquinário funcionar, então precisa de gás e petróleo e a China está comprando. Se tem gente vendendo, a China vai comprar. O desespero foi tanto que essa semana os Estados Unidos fizeram uma coisa que eu não imaginava. Os Estados Unidos fizeram um acordo com a Venezuela para que a Venezuela não tenha mais sanções. Então, os Estados Unidos acabaram com as sanções ao petróleo venezuelano. Então, a Venezuela agora pode vender petróleo a qualquer um. Eu expliquei nessa semana, tinha explicado, olha, a Venezuela sofre sanções, por muito menos, sem matar ninguém, sem cometer genocídio algum, sofre sanções ao petróleo. Qualquer empresa que negocie petróleo com a Venezuela fica proibida de negociar com os Estados Unidos ou com empresas americanas. Então, obviamente, ninguém vai comprar. Então, os venezuelanos têm a maior reserva de petróleo do mundo, têm potencial para serem também os maiores produtores do mundo, só que se ninguém compra, vão fazer o quê? Vão comer petróleo? Não vão. Agora vai ter comprador. Por quê? Porque os Estados Unidos já perceberam o seguinte, peraí, os europeus estão para ficar sem gás, eles estão para cortar também o gás que estão comprando da gente, a inflação nos Estados Unidos está para aumentar muito com o que está para acontecer aí, com a Liga Árabe irritada, a gente precisa baratear o preço da produção, da industrialização, de tudo. Como é que a gente faz isso? Pô, ter o maior
maior reserva de petróleo do mundo aqui, está sancionado, tira as sanções da Venezuela. Então, falaram que agora a Venezuela terá eleições livres. A última eleição da Venezuela foi livre, teve até o que o bolsonarismo gosta, urna eletrônica com voto impresso. Teve até isso. Só que a oposição não participou, sabe por quê? Porque não quis. Tinha pesquisa interna na oposição mostrando que eles iam levar uma lavada, aí não quiseram participar da eleição. Falaram, não participamos porque estão perseguindo. Tava nada, o grande cara da oposição era o Guaidó, que foi provado que era um baita de um corrupto, um ladrão mesmo de dinheiro público. Aí ficou ruim para a oposição, justo na época da eleição. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!